Aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe, olha que prova linda, viu? Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E disse, toma agora o teu filho. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo o quê? E havendo, todos juntos, e havendo o quê? Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E Isaque lhe disse, preste atenção nessa pergunta de Isaque. E ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, está aqui o fogo, pai, está aqui a lenha, mas eu quero saber, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deixe marcado a sua Bíblia, sente adorando o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho muito pouco tempo para nós falarmos dessa palavra. Eu não tenho esboço. Eu já meditei tanto nessa palavra. Eu já meditei tanto nessa palavra que eu vou transmitir para os irmãos através do sopro. Que Deus for me acrescentando, nós vamos transmitir. Mas a primeira coisa que você vai prestar atenção nesse texto é que o texto começa dizendo assim: depois destas coisas. Ok? O texto vai começar dizendo assim: depois destas coisas. Depois destas coisas o que, pastor? Capítulo 21, você vai ver que quando Deus visitou Abraão na sua velhice, quando Deus visitou Sara na sua velhice, eles já não criam mais, já estavam esperando contra a esperança, que é uma coisa meio que difícil de entender, mas quando Deus faz uma promessa, que essa promessa ela tarda, e essa promessa tarda, e nós olhamos para todos os lados e não entendemos como que aquilo vai se cumprir, porque Sara, quando ela olhava para a sua própria condição, ela já tinha cessado o costume de mulher, ela já estava velha, avançada de idade. Abraão já tinha 100 anos de idade,
Então uma promessa que o Senhor tinha feito para ele. Sara era estéril. Então Sara, ela já não conseguia, de uma certa forma, acreditar pelas suas condições naturais que Deus ia cumprir a promessa. Mas interessante que a única coisa que a segurava ainda a nível da promessa foi a pessoa a qual prometeu, porque a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. A Bíblia diz que pode passar céu e terra, mas as palavras do Senhor não passará. Isso aqui já vai uma grande lição para cada um de nós. Você pode estar vendo nessa manhã somente o impossível. Você pode nessa manhã estar vendo somente a tua condição. Você pode nessa manhã estar vendo todas as portas fechadas, todas as impossibilidades. Eu venho da parte de Deus dizer para ti, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Pastor, como é que isso vai acontecer? Eu não sei, mas Deus vai fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu creio tão certamente pela palavra de Deus, pela maneira que eu conheço Deus. Então, Abraão estava vivendo um dos momentos de maior conflito na sua vida, porque Deus cumpre essa promessa. Sara agora gera Isaac depois da sua velhice, e quando gera Isaac, a Bíblia diz que quando Isaac desmamou, Abraão deu uma festa. Quando Abraão dá essa festa, Ismael e Agar, que era serva de Sara, a qual foi a ajudinha que Sara encontrou para antecipar a promessa que Deus tinha feito, e gera Ismael. A Bíblia diz que agora Ismael começou a chacotear, começou a caçoar de Sara na festa quando Isaac foi desmamado. A Bíblia diz que Deus fala com Sara e diz assim: fala com Abraão e manda esse menino e Agar ir embora dessa casa. Para Abraão, como pai, era algo muito doloroso. Abraão agora olhar e dizer: peraí, Deus está brincando comigo. Deus, eu sei que foi uma bobagem que Sara fez, mas Deus é meu filho. Como é que eu vou pegar meu filho agora, arrumar as coisas dele e mandar ele embora, tirar da minha casa? Deus, o que é isso? Deus diz assim: Abraão, recolha-se a sua insignificância, porque eu estou te mandar ele embora. E Abraão era um homem que nós aprendemos que ele era muito obediente ao Senhor. É dentro desse contexto que Abraão entra em choque, porque ele tem que agora preparar a expulsão do seu filho de dentro da sua casa. Ismael não era o filho da promessa, mas era o filho de Abraão. E para um pai, eu creio que não existe coisa pior. Eu creio que um pai, na sua sã consciência, ele não manda um filho embora. É uma dor muito grande. Abraão estava vivendo esse momento. Então, irmãos, aí é onde eu começo a entender por que Deus foi tão veemente com Abraão. Deus queria que Abraão se sentisse numa situação onde ele tivesse apenas o seu único filho, a sua promessa. A gente começa a entender Deus preparando o ambiente para dizer assim: ai, Abraão, o que eu faço hoje tu não entende, tu só vai entender amanhã. Ai, irmãos, quantas pessoas nessa manhã estão tão felizes, tão alegres, porque colocaram a mão em algo, porque conquistaram algo esse ano, porque estão chegando no final do ano achando que aquilo que conquistaram é o motivo da sua alegria. Mas quando eu olho o que Deus faz com Abraão, nós não entendemos por que Deus vai cercando, por que Deus puxa daqui, por que Deus aperta dali. Deus muitas vezes nos leva a um funil, aleluia, para quando nós nos sentimos numa determinada situação, Deus diz assim: é agora que eu vou trabalhar com ele, é agora que eu vou levar ele uma prova, é agora que eu vou provar para ele, fazer ele entender a que nível ele está de relacionamento comigo, se verdadeiramente ele me ama. Eu tenho que abrir um parêntese aqui e dizer algo para os irmãos. Nós estamos tratando aqui de Abraão. Olhe para mim, não perca um minuto que você pode perder a revelação de Deus para a sua vida nessa manhã. Quando nós olhamos, está se tratando de Abraão. Abraão foi o primeiro homem a ser chamado como o primeiro patriarca, o qual Deus iria, através de Abraão, dar início à nação de Israel. Preste atenção nisso aqui, porque Abraão era um homem que até hoje era considerado o pai da fé. Abraão, até hoje, os judeus, eles são considerados filhos de Abraão. Abraão é um homem de uma importância tremenda na palavra de Deus, na história do contexto bíblico. A Bíblia diz que Abraão, quando nós estudamos a história de Abraão, nós vamos entender que Abraão, ainda que ele não fosse um homem idólatra, ainda que ele não fosse um homem que adorasse, se prostrasse diante de ídolos,
mas a história de Abraão vai mostrar que de onde Abraão saiu, Abraão era um homem que ele lidava, ele vivia dentro de um contexto de idolatria. Quando você estuda a vida do pai de Abraão, e pela cultura dos povos daquele lugar, daquela época, havia uma cultura que aquilo que o pai fazia, os filhos faziam, ia passando de geração para geração. Você entende por que Jesus, né, passou um certo tempo ali, segundo os historiadores, aprendendo com seu pai a profissão. Um judeu, ele pode seguir a profissão que ele tiver que seguir, mas antes dele seguir qualquer profissão, ele vai aprender o ofício do pai. E a Bíblia diz que o pai de Abraão, ele era um idólatra, ele trabalhava com ídolos, ele fazia imagens de escultura. E é esse homem que Deus chama do meio dessa idolatria para ser o pai da fé. É esse homem que Deus chama do meio do paganismo, do meio daqueles deuses que não falam, que não movem. E Deus chama esse homem ouve a voz de Deus, e Deus coloca nesse homem uma promessa. Deus aguça nele uma promessa de caminhar com Deus pela fé. Então entenda aqui uma coisa, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão: todo homem que tem promessa, todo homem que Deus chama para um fim, toda mulher que Deus chama porque Deus tem uma promessa, Deus passa essa pessoa por um processo de desintoxicação naquela área qual Deus sabe que precisa passar para que ele venha servir a Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira melhor, de uma maneira inteira. Você pode lembrar que Deus, quando de uma forma que ele usou para tirar Moisés do Egito e leva Moisés para a terra de Midian, a Bíblia diz que quando Moisés foi para ali, nós entendemos que Deus começa a trabalhar com Moisés um processo de desegipciação, porque Moisés ainda estava contaminado com as coisas do Egito. Moisés teve que primeiro sair do Egito, ser trabalhado por Deus, para depois ele voltar ao Egito e pegar aquele povo e tirar de dentro do Egito. Deixa eu dizer para ti, irmão, tudo aquilo que nós ainda não fomos libertos, tudo aquilo que nós ainda não fomos curados, nós não temos condições de ministrar isso na vida de ninguém. Deus nessa manhã está dizendo para você: tem coisas que o ano de 2012 nós chegamos até aqui, mas ainda precisamos de uma mudança. Mas Deus nessa manhã, Ele está dizendo: só porque você tem uma promessa, aleluia, eu vou trazer uma mudança tão grande na sua vida, que você vai entrar o ano de 2013, aleluia, totalmente limpo, totalmente curado, para me servir da maneira que eu quero que você me sirva. Você crê nisso? Levante a tua mão e adora o nome do Senhor. Deus estava proporcionando a Abraão um processo, deixa eu ver se eu consigo dizer essa palavra, de desidolatrização. Deus estava dizendo para Abraão: eu vou te tirar todos os resquícios que tenha dentro de você da idolatria. Irmãos, idolatria, quando nós paramos e pensamos nessa palavra, nós só imaginamos alguém prostrado diante de uma imagem, nós só imaginamos alguém adorando uma imagem de escultura, mas muitas vezes nós idolatramos muitas coisas. Hoje a síndrome que mais ataca as pessoas hoje é a idolatria de si mesmo. As pessoas que idolatram a si mesmas, as pessoas que se acham que são autossuficientes, as coisas só acontecem através da sua vida, da sua palavra, das suas atitudes. Qual é o time que você joga? Eu sozinho, futebol clube. O time dos últimos dias é esse. Qual é o time que você faz parte? Eu sozinho, futebol clube. Deus estava dando uma oportunidade a Abraão para desintoxicar ele de toda a idolatria que ele passava. Irmãos, olha, observa que coisa linda. Depois destas coisas, Deus chama Abraão. Eu quero abrir aqui só um parêntese para a gente falar de alguns personagens, dos personagens que estão contidos nessa história bíblica. Porque a primeira coisa que eu vejo na vida de Abraão, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Se você levar isso para o ano de 2013, você vai ver como Deus vai se agradar de ti. Você vai ver como você vai adorar o Senhor de uma maneira mais íntegra. Eu quero dizer isso baseado na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós nos apegamos é o que Deus vai nos pedir. Tudo aquilo que nós nos agarramos é o que Deus vai nos pedir. Por isso que eu quero te dizer uma coisa, eu quero te orientar nessa manhã, que o ano de 2013 você se agarre a Deus, que o ano de 2013 você coloque Deus em primeiro lugar, que o ano de 2013 você possa em todas as coisas, ai que mansão maravilhosa o Senhor me deu. Não, tem que ter um altar lá dentro, porque essa mansão não é a minha motivação. Ai, Deus abriu a minha madre e me deu um filho. Não, primeiro é o Senhor, Ele é bênção. Eu nunca
vou conseguir amar Ele mais do que o Senhor o ama. Primeiro é o Senhor. Ai, que trabalho, que companhia o Senhor me deu. Eu não posso colocar a minha motivação primeiro nele. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que mais nós nos apegamos é o que Deus vai te pedir. O que é que Deus está te pedindo nessa manhã? O que é que Deus está te pedindo nessa manhã? O que é que mais você gosta? Porque eu estou falando para espirituais nessa manhã. Aquilo que mais você se apega, Deus vai te pedir. Meu Deus. Aquilo que mais você se agarra. É meu xodózinho. Vai chegar uma hora que Papai do Céu vai limpar o caminho daqui, vai te colocar em cada estreito. Sabe, o que é que você mais gosta? O que eu mais gosto é da minha liberdade, pastor. Ninguém pode tocar na minha liberdade, não tem problema não. Pastor não pode fazer nada quanto a isso, a minha esposa não pode. A mulher não pode, mas uma hora você não vai perceber, porque Papai do Céu sabe como trabalhar com quem tem promessa, viu? Papai do Céu sabe como trabalhar comigo, sabe como trabalhar com você. Ele vai te levar a uma situação onde você não vai ter saída. Ele vai dizer assim, é a tua liberdade ou eu. O que você prefere? O que você prefere? Guarde isso na sua mente. Deus só vai te pedir aquilo que você mais ama. Aquilo que você mais ama é o que Deus vai te pedir. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia para você glorificar o nome do Senhor. Quando nós entregamos nas mãos de Deus aquilo que nós mais amamos, Deus vai te devolver de uma maneira extraordinária. Deus vai te devolver de uma maneira muito melhor. Eu não tenho tempo para trazer isso aqui. Eu não tenho tempo. Quando nós colocamos na mão de Deus, pode ser pouquinho, Ele devolve multiplicado. Eu coloco na mão de Deus, pode estar com algum problema, Ele devolve perfeito. Eu coloco na mão de Deus, Ele pode estar sem entender muita coisa, Deus devolve com uma visão espiritual longa, tremenda. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Você está com alguma dificuldade em entregar alguma coisa nas mãos de Deus? Você está limitando Deus. Deus é limitado, mas Ele muitas vezes se coloca numa limitação, porque Ele não vai arrancar de você. Levante a sua mão, porque Deus nessa manhã está dizendo, tem algo que eu quero receber de você, e é o que você mais ama. Deus não pede para você o resto. Deus não pede para você o que não presta. Deus não pede para você o Ismael. Deus quer pedir de você aquilo que você tem como promessa, para que Ele possa olhar para você e dizer, Ele me ama mais do que a promessa que eu dei para Ele. Sabe por que a igreja perdeu a capacidade de adorar a Deus por Deus? Porque a igreja olha para as promessas, mas não para aquele que fez a promessa. Irmãos, quando nós começarmos a olhar para o Deus da promessa, promessa para nós é detalhe, cumprimento é detalhe. Porque se eu tenho o Deus da promessa, eu tenho promessa, mas nem sempre quando eu tenho o cumprimento da promessa, eu tenho aquele que cumpriu. Aleluia. Quantas pessoas... Primeira coisa que você vai entender, então preste atenção, tenha muito cuidado com isso. Cuidado por onde você está andando, cuidado com as suas atitudes, porque Deus vai chegar uma hora que vai bater. E agora? Porque o Senhor disse, o teu filho, o teu único, Ele não disse, Ismael, eu quero o teu único. Antes Deus já tinha dado um jeitinho para mandar Ismael chispa daqui, e deixou Abraão somente. Agora, irmãos, põe a mente para pensar um pouquinho, se coloca no lugar de Sara, de Abraão. Os velhinhos lá que pareciam os tataravôs já. Daqui. Se já não cria que o menino ia nascer depois que o menino nasce, o que era esse menino para esse casal? Deus disse, eu não quero teus bens, Abraão. Eu não quero a tua casa, Abraão. Não quero, Abraão. Eu quero aquilo que tu ama. Eu quero aquilo que tu ama. Deus está me convidando. Eu estou pregando para mim, Deus está me convidando. Coloca nas mãos de Deus aquilo que tu ama. Colocar nas mãos de Deus aquilo que nós amamos, irmãos, não é abrir a nossa boca e colocar. Deus quer ver você pegar e dizer, toma, Senhor, eu perco para ti, Senhor, porque se eu perder para ti, qualquer perda para ti é ganho. Se eu perder para ti, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar 3 vezes mais. A diferença aqui, irmãos, é que tem muitas pessoas, o cristianismo hoje não quer perder para Deus, ele quer ganhar, sempre ganhar. Deus está dizendo, não segure aquilo que você ama. Coloque ele nas mãos de Deus, que Deus vai te devolver de uma maneira extraordinária. A segunda coisa, porque eu vejo na pessoa de Abraão, o segundo personagem que eu vejo nesse texto, preste atenção,
o segundo personagem que eu vejo nesse texto são aqueles homens que Abraão chamou. Abraão não chamou 3, Abraão não chamou 1, Abraão chamou 2 homens. A Bíblia diz que quando Abraão chama esses 2 homens, preste atenção aqui comigo, irmãos, porque a Bíblia diz que quando Abraão chama esses 2 homens, esses homens iam levando lenha em fogo, e esses homens vão com Abraão levando lenha em fogo. Eu quero dizer uma coisa para ti. Uma das coisas que eu olho na vida desses 2 homens, eu entendo, tem pessoas, glórias ao Senhor, aleluia, que tem muito fogo. Tem pessoas perto de nós que tem muita lenha. Tem pessoas perto de nós que tem muita disposição para fazer, mas tem pessoas perto de nós que não conseguem entender o que é culto, aleluia, porque Abraão diz que eles foram até um certo ponto, mas quando chegaram no pé do monte, que Abraão é que era um homem de visão, quando ele viu o lugar que Deus disse: é aqui que vocês vão adorar, aqueles homens tiveram que parar, aqueles homens tiveram que ficar. Eu quero dizer uma coisa para você: não basta ter fogo, não basta ter lenha. Deus quer que você seja um adorador. Deus quer que você vá até onde Deus está. Deus quer que você vá, aleluia, até onde a visão vai te alcançar. Será que você crê nisso nessa manhã? Levante a tua mão e adore o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Aqueles homens foram com Abraão. Aqueles homens tinham fogo. Aqueles homens tinham lenha em suas mãos. Nós estamos vivendo um momento onde a igreja tem muito fogo, a igreja tem muita lenha. Ai, se nós tivéssemos tempo para falar o que é que fala aqui do fogo, o que é que fala da lenha. Nós estamos vivendo um tempo da igreja, diácono Deus, oh aleluia. Mas foi fogo puro, foi. Mas onde é que está a adoração? Onde é que está a comunhão? Onde é que, irmãos, oh aleluia. Por isso que daqui a pouco eu quero falar desses 2 homens. Deixa eu falar um pouquinho de Isaac. Falar um pouquinho de Isaac. A Bíblia diz que Deus pediu a Abraão a quem? Deus pediu a Abraão o quê? Isaac. Deus pediu a Abraão o quê? Isaac. O único filho, como é o nome dele? Isaac. Isaac. Deixa eu falar um pouquinho de Isaac. Muito pouco se fala de Isaac nesse texto, mas uma das coisas mais lindas que eu vejo é a visão que Isaac teve nesse culto. É a visão que Isaac teve desse culto, irmãos. Nós precisamos aprender do Senhor o que é cultuar. Nós precisamos aprender o que é que o Senhor merece de nós. Nós precisamos aprender do Senhor o significado da palavra culto, adoração. A Bíblia diz que Deus pediu Isaac. Quando o pai pega Isaac, toma aqueles 2 homens e vai com Isaac, levando para o sacrifício. Quantas coisas eu aprendo aqui, mas eu quero começar abrindo por essa pergunta que Isaac fez. A Bíblia diz que quando eles estão caminhando, Isaac disse assim: pai, está aqui o fogo, pai, está aqui o cutelo, pai, está aqui a lenha, pai, está tudo. Isaac disse assim: pai, está tudo preparado para um culto perfeito. Mas Isaac fez uma pergunta que mexeu com a minha alma. Isaac fez uma pergunta que é a pergunta que a igreja precisa fazer nesses últimos dias. Isaac olhou para o pai e disse assim: pai, está tudo prontinho, o louvor está todo preparado, a igreja está linda, está tudo pintadinho. Pai, tem fogo, tem reteté, tem tudo. Pai, tem organização, pai, está tudo tão bonitinho. Mas Isaac fez uma pergunta que me desmoronou. Isaac olha para o pai e diz assim: pai, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Eu venho da parte de Deus dizer para você nessa manhã: culto sem cordeiro não é culto. Eu quero da parte de Deus dizer uma coisa para você nessa manhã: todas as vezes que nós adoramos ao Senhor sem cordeiro, o culto não tem sentido, o culto fica amargo, o culto fica sem graça, aleluia, porque a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aleluia, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, aleluia. João Batista, quando está no Jordão batizando, venha um, venha outro, e batiza, venha outro. Se você quiser guardar isso, está em João, capítulo 1, versículo 29. Mas quando Jesus está chegando naquela fila, e vai passando, quando Jesus chega diante de João para o batismo. Não. O que é isso? João olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Culto sem cordeiro não é culto. Pode faltar tudo nessa igreja, não pode faltar o cordeiro, aleluia. Pode faltar o que for, não pode faltar o cordeiro. Aqui onde nós abrimos
Uma das doutrinas mais lindas que a igreja ainda não tem entendido é a doutrina da substituição. Todo sacrifício no Velho Testamento apontava para aquele cordeiro. Uau! Ninguém cultuava se não levasse um animal para o templo amarradinho. Aquele animal anualmente ele era morto. E o sacrifício daquele animal apagava. Ele cobria o pecado por um ano. No ano seguinte tinha que voltar a fazer tudo novamente. Por isso que a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. A Bíblia diz, oh glória a Deus, naquele tempo, irmãos, se chegava e procurava uma ovelha, não se chegava e dizia, quem é que vai? Não, ela não fazia isso. Era algum que chegasse, lhe pegasse e levava. Oh, aleluia. Mas quando Deus, aleluia, disse lá no céu do seu projeto, Ele disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Tira o primeiro, estabelece o segundo, para que eles tenham vida novamente, para que eles me adorem novamente, para que eles tenham comunhão contigo novamente. Pai, eu vou pagar esse sacrifício, mas não vai ser por um ano. Esse sacrifício será eterno. Não há culto sem cordeiro. É por causa do cordeiro que nós estamos aqui. Foi por causa da morte dele que nós estamos aqui. Foi por causa dele que o pecado foi expiado. Foi por causa dele que hoje somos livres. É por causa dele que vamos morar no céu. É por causa dele que nós podemos gritar, pular na presença do Senhor. Quantos tem o cordeiro nessa manhã pode adorar o nome do Senhor? Aleluia. Irmãos, essa pergunta de Isaac, ela mexe, ela desmorona qualquer adorador. Onde está o cordeiro? Hoje nós temos tudo nos púlpitos das igrejas. Nós temos espetáculo. Esses dias eu estava vendo alguém no púlpito da igreja imitando Michael Jackson. Chegou uma hora que foi para frente, quando fez assim, o sapato voou longe. E as pessoas aplaudindo, ai que coisa linda. Hoje nos púlpitos das igrejas nós temos os amuletos de tudo quanto é jeito. É rosa ungida, é flor ungida, é óleo não sei de onde. Não tem nada de Maceió, mas tem tantas coisas. É óleo, irmãos. Mas quando a gente procura onde é que está o cordeiro. Aí se eu tivesse tempo de abrir isso aqui. Onde há cordeiro há sacrifício. Onde há cordeiro há entrega. Onde há cordeiro há reconhecimento do que ele fez. Onde há cordeiro, aleluia, a cruz. Onde há cordeiro a mensagem de salvação. Onde há cordeiro a mudança. Onde há cordeiro a simplicidade, onde há cordeiro não há vaidade, onde há cordeiro a ombro, onde há cordeiro a pastor, onde há cordeiro, aleluia, a pastos verdejantes, onde há cordeiro a águas, aleluia, cristalinas, onde há cordeiro a perdão, onde há cordeiro a transparência, onde há cordeiro, aleluia, oh glórias ao Senhor, ouro, a incenso, a mirra, onde há cordeiro, oh glória ao Senhor, a adoração ao nome dele. Glória a Deus. Que nessa manhã nós venhamos entender que pode faltar o que for na tua casa, falta o que for na tua vida. Não deixa faltar o cordeiro. Não deixa faltar o cordeiro. Eu não vou entrar nisso. Tantas casas por aí está salvando Jorge. Salve Jorge. Aleluia, na nossa casa tem que ter um salve ao Cordeiro. Cordeiro, seja bem-vindo. Cordeiro, eu não vivo sem ti, porque tu és o Cordeiro de Deus, tu és perfeito. Tu és aquele que fez o sacrifício por mim. Tu és aquele que apagou a cédula que era contra mim na cruz do Calvário. Foi o Cordeiro quem foi no meu lugar. Foi o Cordeiro que me amou primeiro. Foi o Cordeiro que me valorizou quando ninguém valorizou. Foi o Cordeiro que foi me buscar na sarjeta. É o Cordeiro que me ama. É o Cordeiro que peleja por mim. Quantos aqui tem um cordeiro nessa manhã? Será que tu pode levantar a tua mão e adorar o Senhor? Será que você pode dar brado de vitória ao cordeiro? Será que você pode encher esse lugar de adoração ao cordeiro? Aleluia, aleluia. Olha que pergunta Isaac fez. Pai, está tudo prontinho, mas onde está o cordeiro? É por isso que muitas vezes a nossa motivação ela falha. Tudo está preparado, tudo está montado, mas quando não há o cordeiro, nós vamos nos frustrar. Por isso que eu quero declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você pode estar sozinho dentro da sua casa. Se tiver você e o cordeiro, há um culto. Aleluia. Aleluia. Se tiver você e o cordeiro, vai haver cura. Se tiver você e o cordeiro, vai haver salvação. Se tiver você e o cordeiro, vai haver renovo. Que o cordeiro seja a marca dessa igreja no ano de 2023. Que o cordeiro seja a marca da tua casa. Que o cordeiro seja a marca da tua família. Que o cordeiro de Deus, aleluia, seja a linha divisória das nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Eu quero finalizar essa reflexão nessa manhã, só trazendo algumas coisas que Isaac viu. Algumas coisas que Isaac viu, e eu quero que você prepare, porque isso é para crente fiel que eu estou falando aqui nessa manhã. Durante o ano de 2012, muitas vezes, eu estive com Isaac. Muitos de nós aqui no ano de 2012 esteve como Isaac. Muitos de nós aqui estamos chegando nessa manhã como Isaac. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Muitos de nós, muitas vezes, estamos no altar do Senhor, somente por obediência ao Pai. Eu pergunto para você, pela vontade de Isaac, conhecendo de culto como ele conhecia, era para ele estar naquele altar? Quantas vezes na nossa vida isso é para espiritual? Se a sua mente for espiritual nessa manhã, você vai entender o que o Espírito de Deus está te dizendo. Pessoas aqui nessa manhã, que você tinha tudo para estar em casa chorando. Pessoas durante esse ano que tinham tudo para estar em casa dizendo, Deus, por que isso está acontecendo? Mas você veio muitas vezes amarrado para o altar, sabe por quê? Por simplesmente obedecer o seu Pai. Aleluia. Será que você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor? Quantas pessoas durante esse ano, eu não vou, pastor. Não, eu não vou, já não dá mais, eu vou ter que parar. Mas somente por obediência ao Pai. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Pai me chamou. Ele tá contando comigo para uma adoração e eu vou. Olha, o que vai determinar na vida do meu Pai, Ele falou que é uma atitude que eu vou ter que ter de quê? Caladinho, em silêncio, você será o sacrifício nesse dia. Tem pessoas aqui nessa manhã que durante esse ano teve momentos que veio para o altar chorando, veio para o altar amarrado, veio ao altar muitas vezes sem entender o que estava acontecendo, mas você fez a diferença ao culto, você fez a diferença. Sem você, oh aleluia, o Cordeiro não se manifestaria. Se você tivesse falhado, o Cordeiro não se manifestaria. Você não teria tido a vislumbrante visão do Cordeiro de Deus. Aleluia. Será que tu pode adorar o Senhor? Porque mesmo quando nós viemos, muitas vezes feridos, muitas vezes maltratados, muitas vezes sem entender porque nós estamos ali, nós estamos obedecendo ao Pai para uma grande visão. Meu Deus do céu, quantas pessoas durante esse ano, eu vou mais um pouquinho, e até o altar é uma coisa, aleluia, mas a Bíblia diz que quando Isaac, tudo é preparado, que Isaac deita naquele altar, quando Abraão preparou, que colocou tudo direitinho, ele coloca Isaac amarrado. Uma das coisas mais lindas que eu vejo, quando Isaac estava ali, irmãos, oh aleluia, oh glória a Deus. Será que você pode adorar o nome do Senhor? A Bíblia diz que Isaac deitado naquele altar, a única coisa que ele conseguia contemplar era a mão da pessoa que mais o amava, aleluia, descendo um cutelo para matá-lo, mas mesmo assim ele estava ali no altar. Eu quero dizer uma coisa para você, tem momentos que nós vamos chegar no altar de Deus, oh aleluia, com um cutelo apontado para nós, muitas vezes por parte de pessoas que nos amam, pessoas que chegaram no ano de 2012 nessa igreja, e vieram ao altar do Senhor, e quando olhavam, vinha o cutelo do seu marido querendo acabar com a sua vida, olhavam, vinha o cutelo do seu marido, aleluia, querendo acabar com a sua alegria, olhavam e viam o braço forte muitas vezes da pessoa que mais ama, daquele amigo, daquela amiga, aleluia, daquela companheira, dizendo, eu vou matá-lo, eu vou acabar com a alegria, mas eu estou aqui porque eu obedeço ao meu Pai, eu estou aqui porque eu sei que o Cordeiro vai se revelar, eu estou aqui porque na obediência o Senhor vai revelar a sua bênção sobre mim. Quantas vezes você chegou diante desse altar dizendo, Deus, tu sabe como eu estou, Deus, o meu pai não vai dar jeito, Deus, o pastor não vai dar jeito, Deus, onde está o Cordeiro, Deus? Onde está o Cordeiro, Deus? Onde estão as tuas promessas? Deus, onde está, Senhor, o sacrifício? Deus, o que está acontecendo comigo? Você é uma dessas pessoas nessa manhã. Será que tu pode por 30 segundos adorar o nome do Senhor? O Cordeiro chegou, o Cordeiro está aqui, o Cordeiro não vai deixar você perecer, o Cordeiro não vai deixar o cutelo descer sobre a sua cabeça, o Cordeiro não vai deixar o cutelo te partir, o Cordeiro não vai deixar aquela pessoa que te ama te acabar, porque o Cordeiro se revela em nossas vidas nessa manhã. Aleluia, aleluia, preste atenção, irmãos.
Todas as vezes que nós viemos ao altar por obediência ao Pai, tudo aquilo que está ao nosso redor, eles vão ter que cair. Eles vão ter que recuar. Sabe por quê? Porque na hora, aleluia, aleluia, na hora que você disser assim, é agora que eu vou acabar com tudo. Agora está decretado o meu fim. Deus vai te levar a ouvir um brado muito forte. Abraão! Não faça isso. Não faça isso. Pessoas aqui nessa manhã, como Isaac, que chegam ao altar de Deus nessa manhã, chegam amarrados. Eu tive tudo para desistir essa semana. Eu tive tudo para parar essa semana. Pastor, o senhor não sabe como eu chego aqui nessa manhã. O senhor não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa. Feche os seus olhos. Você está aqui porque você ama o seu pai. Você está obedecendo a ele. E quando nós obedecemos ao nosso pai, não importa, eu poderia até morrer. Isaac poderia até morrer. O Senhor o ressuscitaria. O Senhor o tomaria para ele, porque o amor do pai não era jamais maior que o amor, jamais menor que o amor do Isaac, de Abraão. Deus está dizendo, ainda que venha acontecer o que for, pelo meu nome padeça, porque o Cordeiro, ele se revela em tua vida. O Cordeiro se revela em tua vida. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra de encorajamento à sua vida e dizer, vale a pena adorar o Senhor, vale a pena saber o que estamos fazendo, vale a pena dizer para Deus, Deus, ainda que eu morra, eu vou morrer no altar, eu vou morrer em obediência ao Senhor. No altar eu posso chorar, no altar eu posso clamar, no altar, aleluia, no altar eu posso ter a certeza que na obediência Jesus me abençoa. Aleluia. Nós ouvimos aqui nessa manhã que os nossos inimigos, eles têm que assistir a nossa vitória. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Pessoas que você tanto quis que caminhassem com você, chegaram a um certo ponto onde eles tiveram que ficar ao pé do monte. E aquelas pessoas que ficaram ao pé do monte contemplaram Abraão e Isaac subindo, subindo, subindo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, aquele lugar do sacrifício, eu posso imaginar aqueles moços no pé do monte, quando eles olharam e perceberam aquela fumaça subindo, na mente deles se foi nosso Senhor chamado Isaac. Pai Abraão realmente ofereceu ele em sacrifício. Se a fumaça está subindo é porque o fogo está consumindo Isaac. Eles não sabiam que aquele fogo ali era o cordeiro que estava no lugar de Isaac. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Quando você falha em obediência, quando você não entrega aquilo que você ama, tem coisas que teu irmão vai ver e você não vai contemplar. Tem coisas que você não vai entender no culto, porque só os espirituais que chegam ao altar a entregar a sua vida no altar de Deus. Eu posso estar amarrado, mas o Cordeiro vai se manifestar na minha vida. Vai ter pessoas dentro da sua casa que vão ver a fumaça, vão achar que é você que está sendo consumido, mas o Cordeiro está dizendo, eu não aceito sacrifício, eu aceito obediência, eu não aceito sacrifício, aleluia. Se você sacrificar, eu vou me colocar no seu lugar. Coisa linda é Isaac perguntar, está tudo preparado, mas onde está o cordeiro? Tem pelo menos uma pessoa aqui nessa manhã que precisa de uma intervenção do cordeiro na sua vida. Pelo menos uma pessoa aqui nessa manhã que dentro da sua casa seus inimigos estão olhando, está achando que é você que está queimando, mas nessa manhã você tem a revelação que quem queima por você é o Cordeiro. Eu quero louvar a Deus pelo Cordeiro.
Eu quero louvar a Deus por aquele que se colocou no meu lugar. Eu quero louvar a Deus por aquele que, quando eu obedeço, Ele é quem toma a frente. Ele é o general de guerra. Ele é quem peleja as minhas guerras. Ele é quem peleja as minhas lutas. Aleluia. Os meus inimigos podem pensar que eu estou perdendo, mas eles estão lá embaixo, eu estou lá em cima. Aleluia. Eles não sabem o que está acontecendo lá. O Senhor está recebendo a adoração. O Senhor está recebendo a minha fidelidade. O Senhor está recebendo a minha atitude de adorador. Será que você pode adorar a Ele nessa manhã? Fique de pé, porque Jesus não te chamou para reclamar. Jesus não te chamou para reter aquilo que Ele te deu. Jesus não te chamou para você segurar. Jesus está dizendo nessa manhã: o que é que você mais ama? Eu quero que você entregue em minhas mãos para ter a revelação do Cordeiro. Aleluia. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que durante esse ano, se não fosse o Cordeiro, talvez você tivesse sido consumido. Vem aqui, eu quero orar por você. Pessoas que durante esse ano chegam aqui nessa manhã que, se não for o Cordeiro, você ia parar, ia desistir. Há pessoas nessa manhã que está dizendo: Deus, eu quero te entregar aquilo que eu amo, porque Senhor, o Senhor é maior do que a promessa, o Senhor é maior do que aquilo que o Senhor me deu. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar pela sua mente nessa manhã, porque o Cordeiro se revela a cada um de nós nessa manhã. Isso. Ah, se não for o Cordeiro, ah, se não for o Cordeiro, pode faltar o cheque, pode faltar a alegria dentro da casa, pode faltar o que for, não pode faltar o Cordeiro. Ai, pastor, eu não fui à igreja por causa daquele amigo. Ai, pastor, eu não fui à igreja por causa disso, por causa daquilo. Não, filha, porque você ainda não teve a revelação de quem é o Cordeiro. Você não teve ainda a revelação que aquilo que nós temos de mais precioso tem que estar nas mãos certas. Aquilo que nós temos de mais precioso tem que estar nas mãos do Senhor. Aleluia. Se você quer ver aquilo crescendo, você quer ver a sua casa cada dia melhor, você quer ver o seu trabalho cada dia melhor, você quer ver o seu casamento cada dia melhor, você quer ver a sua felicidade, você quer ver seus filhos cada dia melhor. Aleluia. Entregue nas mãos do Cordeiro nessa manhã. Entregue, porque Ele vai devolver muitas vezes melhor para ti. Abraão, me dar o filho que tu mais ama. Oh, preste atenção. Isaac significa sorriso, alegria, felicidade. Quando Deus diz assim: eu vou tirar de dentro da sua casa o que você tem de maior alegria, eu vou tirar de dentro da sua casa o que você tem de maior felicidade. É o que? Foi a saúde, foi o seu ministério. O que foi que Deus te pediu? Não foi Satanás que tirou, não foi Satanás que tirou. Isso é uma prova, não é uma tentação, isso é uma prova. Isso é uma prova. Durante a prova Deus está calado, o professor fica calado enquanto o aluno responde a prova. Aleluia. Mas ao final Ele vai aprovar. Ao final, aleluia, Ele vai revelar o Cordeiro. Ao final você vai descer de mão dada com o papai. Você vai descer do monte depois da revelação que só você teve. Aleluia. Quem tem fogo, quem tem lenha, muitas vezes não consegue ter a revelação de quem era o Cordeiro. Mas quem tem o Cordeiro sabe o que é fogo e o que é lenha. Eu admiro pessoas, aleluia. Talvez eu, com muito menos, ficasse balançado no que iria oferecer ao Senhor. As pessoas que dizem: eu poderia estar chorando em casa hoje, eu poderia estar curtindo, usufruindo, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu vou porque papai me chamou para ir para o altar, e eu vou.
Eu vou, tá difícil de ir, eu sei que vou chorar. Eu sei que eu vou ver pessoas que me amam, querendo me atingir. Eu sei que é machadinha de pessoas que eu amo, que me amam. Mas de alguma maneira, mas você está no altar, querido. Você está no altar. Você não está no campo de batalha dessa terra. Você está no campo de batalha espiritual. Você está no altar. E quem está no altar diante das suas adversidades, o Cordeiro vai bradar por você. O Cordeiro vai bradar por você. Porque Ele é teu advogado, Ele é teu juiz, Ele é teu médico, Ele é teu amigo, Ele é teu pastor. Aleluia, aleluia. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o pão. Aleluia. Quantos tem o Cordeiro aqui nessa manhã? Quantos tem o Cordeiro aqui nessa manhã? O Cordeiro de Deus vai encher esse lugar da sua graça. O Cordeiro de Deus vai encher esse lugar da sua glória. O Cordeiro de Deus vai inundar essa igreja. O Cordeiro de Deus vai encher teu ministério. Aleluia, o Cordeiro de Deus que faz a diferença nas nossas vidas. Levante suas mãos, o Cordeiro está aqui. O Cordeiro chegou. Se alimente dele, Ele é pão. Ele é pão, Ele é substituição. Chegue com Ele agora na sua casa. Chegue com Ele agora na sua casa. Chegue com Ele agora na sua casa. Você não vira esse ano em tristeza. Deus já te preparando, porque amanhã, no último dia do ano, você vai adorar a Deus como você nunca adorou. Você vai sair daqui agora e vai dizer: nada é mais prioridade do que o meu Deus na minha vida. Não tem nada que eu possa amar mais que não tenha sido o Deus de amor que me deu e que me ama acima de todas as coisas. Aleluia! É o Cordeiro de Deus que está aqui no nosso meio. Adore a Ele, brade a Ele. Aleluia, glorifique a Ele. Faça culto a Ele. Aleluia, chore para Ele, adore Ele. Nesse lugar. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não cobre, Ele tira. Ele tira. Olhe para mim por um minuto. Eu já estou dando bênção apostólica. Quando você não vê saída, não tiver para onde você fugir, correr, diga para papai: pai, eu vou para o altar. Nunca vai para o altar sozinho, papai sempre te leva. Eu vou para o altar, pai. Eu vou para o altar, pai. Eu quero um ano de 2013 de altar, Senhor. Quando você estiver nas situações de maior adversidade, vá para o altar. Difícil, está amarrado, você não tem saída. A única coisa que você pode contemplar é alguém querendo te matar, te mandar o martelo, a faca. Mas você está no altar. 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 E no altar é lugar de renovo. No altar é lugar de restauração. No altar é lugar de ser maioria com Deus. Elias, quando restaurou o altar, o Senhor bradou com fogo. O Senhor bradou. No altar é lugar, aleluia, de todos saberem que crente fiel, o Senhor é por ele. Aleluia. Vá pro altar, vá pro altar. 2013 será um ano de altar.
Porque é um ano de graça, é um ano de graça. Eu não quero saber o que vão fazer comigo, pastor. Eu vou estar no altar. Eu vou estar no altar, eu vou estar no altar. Eu vou estar no altar. Toma, Senhor, esses Isaques que estão aqui, Pai. Toma os Isaques que estão aqui, Senhor. Cada um dos teus filhos, das tuas filhas nessa manhã representa um sorriso para o Senhor. A tua alegria, Senhor, está em nós. Que a tua palavra diz que há alegria no céu quando o Senhor nos recebeu em salvação. Toma cada um nessa manhã, Senhor, e renova o compromisso do altar. Aceita essa renovação de compromisso no altar, Senhor. Que nada venha a ser mais importante em nossas vidas do que estar no altar do Senhor, para contemplarmos a cada dia a manifestação do Cordeiro. Eu abençoo os teus filhos, as tuas filhas nessa manhã, Senhor, com a bênção do renovo espiritual, na autoridade do nome de Jesus.